Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová, para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo número 7, que tem o tema O que podemos aprender com os nazireus? Iremos fazer esse estudo completo. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos uma parte importante de nossa reunião semanal, que é o estudo da revista A Sentinela. Lembrando e incentivando a cada um de vocês, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sino, mesmo que você seja inscrito, veja se o seu sino continua ativado, para que assim você possa receber as notificações semanalmente. E caso você ainda não ativou, faça isso, ok? Então vamos juntos agora preparar o nosso estudo número 7, que tem o tema O que podemos aprender com os nazireus? O texto base de nossa consideração é o livro de Números, capítulo 6, o versículo 8. Ele será santo para Jeová durante todos os dias do seu nazireado. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Ver como o exemplo dos nazireus nos ajuda a ter coragem e disposição para fazer sacrifícios para Jeová. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1 e depois obtendo a resposta. Você dá valor à sua amizade com Jeová? Com certeza. E você não é o único. Muitas pessoas, mesmo nos tempos antigos, também consideravam essa amizade valiosa. Muitos fizeram sacrifícios para adorar a Jeová, e foi isso que os nazireus no Israel antigo fizeram. Mas quem eram eles? E o que podemos aprender com o exemplo deles? Pergunta: o que muitos adoradores de Jeová no passado fizeram? Muitos, por considerar a sua amizade com Jeová valiosa, fizeram sacrifícios para adorar a Deus. Então iremos ver o que podemos aprender. Leitura do 2. A palavra nazireu vem do termo hebraico que significa selecionado, separado ou dedicado. Os nazireus eram israelitas zelosos que faziam certos sacrifícios para servir a Jeová de uma maneira especial. A lei mosaica permitia que um homem ou uma mulher fizesse um voto especial para Jeová, escolhendo viver como nazireu por um período de tempo. Quando um israelita fazia esse voto, era necessário seguir certos requisitos que os outros israelitas não precisavam seguir. Mas por que um israelita escolheria fazer esse voto? Provavelmente por causa do seu amor a Jeová e sua gratidão sincera pelas bênçãos dele. Então vamos fazer a leitura de Números, capítulo 6, o versículo 1 e 2. Jeová falou mais a Moisés: diga aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de viver como nazireu para Jeová, então a pergunta parte A: quem eram os nazireus? Bem, eram israelitas zelosos que faziam certos sacrifícios para servir a Jeová de uma maneira especial. Parte B: por que alguns israelitas escolheram fazer o voto de nazireu? Por causa do seu amor a Jeová e a sua gratidão sincera pelas bênçãos dele. Leitura do 3. Quando a lei do Cristo substituiu a lei mosaica, ninguém mais poderia se tornar nazireu. Mas, assim como os nazireus, o povo de Jeová hoje continua mostrando um forte desejo de servi-lo de todo o coração, alma, mente e força. Quando nós dedicamos nossa vida a Jeová, fazemos um voto a Ele de coração. Para viver de acordo com esse voto, nós precisamos fazer a vontade de Jeová e fazer sacrifícios para servi-lo. Ver como os nazireus cumpriam o seu voto vai nos ajudar a também cumprir nosso voto de dedicação a Jeová. Vamos ver alguns exemplos.
Então a pergunta do 3: como o povo de Deus hoje mostra a mesma atitude dos nazireus? Assim como os nazireus, o povo de Deus hoje tem um forte desejo de servi-lo de todo o coração, alma, mente e força. E quando nos batizamos, dedicamos a nossa vida a Deus, prometendo fazer a sua vontade independente dos sacrifícios. Vamos fazer agora a leitura do 4. Faça sacrifícios. Iniciando, vamos fazer a leitura de Números, capítulo 6, versículo 3 e 4. Deve-se manter afastado de vinho e de outras bebidas alcoólicas. Não deve beber vinagre de vinho nem vinagre de nada alcoólico. Não deve tomar nenhuma bebida feita de uva, nem comer uvas, quer frescas, quer secas. Não deve comer nenhum produto da videira, desde as uvas verdes até as cascas, durante todos os dias do seu nazireado. Os nazireus não podiam tomar bebidas alcoólicas nem comer coisas como uvas ou uvas passas. Os outros israelitas podiam tomar bebidas alcoólicas e comer produtos da videira, já que essas coisas não eram erradas. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração do homem e é um presente de Deus. Mesmo assim, os nazireus estavam dispostos a fazer esses sacrifícios. Pergunta: de acordo com Números 6, 3 e 4, que sacrifícios os nazireus estavam dispostos a fazer? Os nazireus não podiam tomar bebidas alcoólicas e nem comer coisas como uvas ou uvas passas. Leitura do 5. Assim como os nazireus, nós também abrimos mão de algumas coisas para fazer mais para Jeová. Veja o exemplo de um irmão chamado Madian e sua esposa Marcela. Esse casal tinha uma vida confortável. Madian tinha um bom emprego e eles moravam num apartamento muito bom. Mas eles queriam trabalhar mais para Jeová. Para alcançar esse alvo, eles decidiram ajustar algumas coisas. Eles contam: começamos a reduzir as despesas, a gente se mudou para um apartamento menor e vendeu o carro. Madian e Marcela não precisavam ter feito esses sacrifícios, mas eles escolheram fazer isso porque queriam fazer mais no serviço a Jeová. Eles estão muito felizes com as decisões que tomaram. Então a pergunta: que sacrifícios Madian e Marcela escolheram fazer e por quê? Eles simplificaram a vida para servir melhor a Jeová. Eles reduziram as despesas, mudaram para um apartamento menor e venderam o carro, pois o seu desejo era servir melhor a Jeová. E hoje eles estão muito felizes. Leitura do 6. Os servos de Jeová hoje ficam felizes em fazer sacrifícios para terem mais tempo para servi-lo. Jeová não nos obriga a fazer esses sacrifícios e as coisas de que alguns abriram mão não são erradas. Por exemplo, alguns deixaram para trás um bom emprego que gostavam, uma casa ou até mesmo um animal de estimação. Muitos decidiram esperar mais tempo para se casar ou ter filhos. Outros escolheram servir onde há mais necessidade, mesmo que isso signifique morar longe da família e dos amigos. Muitos de nós fazemos esses sacrifícios porque queremos dar a Jeová o nosso melhor. Pode ter certeza que Jeová dá muito valor a qualquer sacrifício, grande ou pequeno, que você faz para servi-lo. Pergunta: por que nós fazemos sacrifícios? O principal objetivo é porque queremos ter mais tempo para servir a Jeová. E às vezes, para que consigamos isso, precisamos abrir mão de certas coisas. Talvez deixar um bom emprego, casa, esperar um pouco mais para se casar, deixar pai e mãe. Mas tudo isso vale a pena, pois Jeová dá muito valor aos nossos sacrifícios. Subtítulo: esteja disposto a ser diferente. Vamos iniciar fazendo a leitura de Números 6:5. Não se deve passar navalha na sua cabeça durante todos os dias do voto do seu nazireado. Ele deve permanecer santo,
deixando o cabelo crescer até terminarem os dias em que estiver separado para Jeová. Os nazireus não podiam cortar o cabelo. Esse era um jeito de mostrar submissão completa a Jeová. Se o voto do nazireu durasse muito tempo, seu cabelo ficaria bem longo e outros iriam facilmente perceber. É claro que seria mais fácil para o nazireu ser diferente se as outras pessoas o respeitassem e apoiassem. Mas, infelizmente, às vezes os nazireus não eram respeitados nem recebiam apoio de outros israelitas. Na época do profeta Amós, os israelitas apóstatas davam vinho aos nazireus, provavelmente tentando fazer com que eles desobedecessem à ordem de Jeová. Os nazireus precisavam de muita coragem para cumprir seu voto e ser diferente dos outros. Pergunta: por que pode ter sido difícil para um nazireu cumprir seu voto? Pois nem sempre eles eram respeitados por sua decisão de ser nazireu e nem tinham apoio dos israelitas. E alguns israelitas, para tentar desviar os nazireus de seu voto, davam vinho a eles, algo que era proibido. Então eles precisavam de muita coragem. Leitura do 8. Com a ajuda de Jeová, nós também podemos ser corajosos e diferentes, mesmo se formos tímidos. Veja o exemplo de Benjamin, que tem 10 anos e mora na Noruega. Por causa da guerra da Ucrânia, a escola dele fez um evento para mostrar apoio às pessoas da Ucrânia. Os alunos tinham que cantar uma música e usar roupas com as cores da bandeira da Ucrânia. Para evitar participar desse evento nacionalista, Benjamin ficou a uma certa distância. Mas uma professora o viu e gritou: "Vem logo para cá, nós estamos te esperando." Benjamin se aproximou da professora e disse com coragem: "Eu sou neutro e não participo em coisas de política." Na verdade, muitas testemunhas de Jeová estão presas porque não querem ir para a guerra. A professora aceitou essa explicação e disse que ele não precisava participar. Mas os colegas de Benjamin começaram a perguntar para ele por que ele não estava participando. Benjamin ficou tão nervoso que quase começou a chorar. Mesmo assim, ele repetiu para a classe inteira o que tinha dito para a professora. Depois, Benjamin contou para seus pais que sentiu que Jeová o ajudou a defender sua fé. Pergunta: como a experiência de Benjamin encorajou você? Bem, ela me encorajou a ter a determinação de fazer a vontade de Jeová e defender a nossa fé mesmo sob pressão. Benjamin, com apenas 10 anos de idade, conseguiu isso, mostrando assim que todos nós também podem conseguir defender a fé. Precisamos de coragem e ajuda de Deus. Leitura do 9. As pessoas percebem que nós somos diferentes porque obedecemos a Jeová. Nós precisamos de coragem para falar a outros, no trabalho ou na escola, que somos testemunha de Jeová. Quanto mais a situação do mundo piora, mais difícil será viver de acordo com os princípios da Bíblia e falar das boas novas para outros. Sempre se lembre que alegramos o coração de Jeová quando temos coragem de ser diferente daqueles que não servem a Ele. Pergunta: como podemos alegrar o coração de Jeová? Por ser diferente daqueles que não servem a Ele. E podemos fazer isso por falar com coragem no trabalho, na escola ou em qualquer lugar que somos testemunha de Jeová. Subtítulo: coloque Jeová em primeiro lugar na sua vida. Vamos iniciar fazendo a leitura de Números 6, 6 e 7. Não se deve se aproximar de uma pessoa morta durante todos os dias em que se mantiver separado para Jeová. Mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã morram, ele não pode se tornar impuro, porque tem na cabeça o sinal do seu nazireado ao seu Deus. Os nazireus não podiam se aproximar de uma pessoa morta. Para nós, isso talvez não seja um grande sacrifício, mas seria um grande desafio para o nazireu se um parente próximo morresse. Naquela época, durante o funeral,
Era comum as pessoas ficarem perto do corpo, mas o nazireu não podia seguir esse tipo de costume. Mesmo quando passava por esse período difícil de luto, ele continuava cumprindo seu voto. Isso mostrava que ele tinha uma fé muito forte. Com certeza, Jeová dava força para os nazireus lidarem com esses desafios. Pergunta: por que era difícil para os nazireus seguirem a ordem que está em Números, capítulo 6, versículos 6 e o 7? Porque naquele tempo era normal estar próximo de um cadáver e até mesmo prepará-lo para a sepultura, assim como se deu no caso de Jesus. Então, os nazireus precisavam de muita fé quando passavam por esses momentos de luto, visto que nem os familiares eles poderiam se aproximar se viesse a óbito. Vamos fazer a leitura do 11. Nós levamos muito a sério nossa dedicação a Jeová. Por isso, pensamos bem antes de tomar decisões sobre assuntos familiares. Nós nos esforçamos para cuidar das necessidades da nossa família, mas nunca colocamos a vontade da nossa família acima da vontade de Jeová. Às vezes, temos que tomar decisões que nossos parentes não gostam, mas que agradam a Jeová. Pergunta: o que nós queremos fazer quando tomarmos decisões sobre assuntos familiares? Queremos tomar decisões que agradam a Jeová. Precisamos nos esforçar para cuidar das necessidades de nossa família, mas nunca devemos colocar a vontade de nossa família acima da vontade de Jeová. Leitura do 12. Veja o exemplo de Alexandro e sua esposa Dorina. Eles começaram a estudar a Bíblia e, depois de um ano, Dorina decidiu parar e queria que Alexandro parasse também. Com calma e com jeito, ele disse que não ia parar. Dorina não gostou disso e tentou fazer com que ele parasse de estudar. Alexandro explica que tentava entender por que ela estava agindo assim, mas não foi fácil para ele. Às vezes, quando Dorina criticava Alexandro e falava de modo rude com ele, ele ficava com vontade de desistir do estudo da Bíblia. Mesmo assim, Alexandro continuou colocando Jeová em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, mostrando amor e respeito por sua esposa. Por causa do bom exemplo de Alexandro, ela decidiu voltar a estudar a Bíblia e depois foi batizada. Pergunta: como Alexandro agiu ao lidar com sua esposa? Alexandro, mesmo sendo questionado em continuar o seu estudo por sua esposa, ele continuou firme, pois ela deixou de estudar e queria que ele parasse também. Mas ele se manteve firme e, mesmo diante dessas objeções, ele continuou amoroso e tratando sua esposa com respeito. E o resultado foi que ela voltou a estudar e se batizou. Leitura do 13. Jeová é o Criador da família e quer que a nossa família seja feliz. Se quisermos ser felizes de verdade, precisamos fazer as coisas do modo de Jeová. Nunca duvide que Jeová fica feliz com o sacrifício que você faz para servir enquanto cuida de sua família e trata com amor e respeito. Pergunta: como podemos mostrar amor por Jeová e pela nossa família? Então podemos mostrar amor por Jeová por continuar fazendo as coisas do modo que ele deseja, e por nossa família por continuar cuidando delas com amor e com respeito. Subtítulo: Incentive outros a imitar os nazireus. Leitura do 14. Todos os que escolhem servir a Jeová hoje precisam estar dispostos a fazer sacrifícios por amor a Ele. Às vezes, fazer isso não é fácil. Como podemos ajudar outros a fazer sacrifício a Jeová? Podemos encorajá-los por meio das nossas palavras. Será que alguns irmãos da sua congregação estão tentando simplificar a vida para fazer mais para Jeová? Você conhece jovens que estão mostrando coragem para ser diferente de outros na escola, mesmo que isso seja muito difícil? Consegue pensar em algum irmão ou estudante da Bíblia que está lutando para continuar fiel apesar da oposição da família? Esteja determinado
a fazer de tudo para encorajar essas pessoas e falar o quanto você as admira pela coragem que mostram por tudo que estão fazendo por Jeová. Pergunta: precisamos encorajar principalmente quem com nossas palavras? Precisamos encorajar a todos que escolhem servir a Jeová e que fazem sacrifício em amor a Ele. Podemos fazer isso por elogiar e encorajar. Leitura do 15. Às vezes, também podemos oferecer alguma ajuda para nossos irmãos que estão no serviço de tempo integral. Foi isso que uma irmã idosa que mora no Sri Lanka quis fazer. Ela recebeu um aumento na aposentadoria e quis ajudar duas irmãs pioneiras que estavam com dificuldades financeiras a continuar no serviço. Então ela separava uma quantia todo mês para ajudá-las a pagar a conta de telefone. Essa foi uma atitude muito bonita dessa irmã. Pergunta: como alguns ajudam os que estão no tempo integral? Ajudam de modo prático. Uma irmã aposentada, ela recebeu um aumento na aposentadoria e decidiu ajudar duas irmãs a continuar no tempo integral. Ela fez isso por ajudar a pagar a conta de telefone. Então, é um belo exemplo para nós. Leitura do 16. Com certeza, nós aprendemos muito com os nazireus. Entre outras coisas, o exemplo deles nos ensina sobre o nosso Pai, Jeová. Ele sabe que nós queremos agradá-lo e que estamos dispostos a fazer sacrifícios para cumprir nossa dedicação. Jeová dá a cada um de nós a honra de escolher como queremos mostrar o amor que sentimos por ele. Estudar sobre os nazireus nos ajuda a ver que Jeová valoriza nossos sacrifícios e nos ama por tudo o que fazemos por ele. Vamos fazer de tudo para continuar servindo a Jeová e sempre estar dispostos a dar a Ele o nosso melhor. Pergunta: o que podemos aprender com os nazireus? Nos ajuda a ver que Jeová valoriza nossos sacrifícios e nos ama por tudo que fazemos por Ele. Além disso, Ele nos dá a honra e a servi-lo de todo o coração. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? De que maneiras os nazireus eram corajosos e estavam dispostos a fazer sacrifícios? Porque eles precisavam ser diferentes e seguir certas leis que faziam com que fosse diferente. E por causa disso, alguns tentavam desviar eles de sua dedicação. Mas por amor e gratidão por Jeová, eles superavam qualquer dificuldade e seguiam firmes e fortes em sua dedicação. A segunda pergunta: como nós podemos incentivar outros a imitar os nazireus e fazer sacrifícios a Jeová? Podemos encorajar por meio de nossas palavras. Podemos dizer o quanto admiramos a sua determinação de ser diferente e fiel a Jeová. Também podemos ajudar de forma prática, até mesmo ajudando financeiramente. E a última pergunta: o que você aprendeu sobre o nosso Pai Jeová? Conseguimos aprender como Jeová valoriza o sacrifício que fazemos para realizar sua vontade. No entanto, precisamos fazer de coração, respeitando as suas orientações e decisões, para que assim possamos servi-lo da maneira que ele deseja. Pois, se não for assim, ele não se agradará. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo dessa sentinela e espero que possa contribuir para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.